Irmãos, gostaria de pedir desculpa, foi um problema na minha internet aqui, né? Como a gente está fazendo de casa, então deu um probleminha aqui na minha internet, a minha internet deu uma travada, tá? Me desculpa, mas tô tentando agora conseguir voltar, vamos ver se a gente consegue dar continuidade aqui ao vivo. Amém? Esperar as pessoas. Isso, irmãos, me perdoem, o problema da minha internet deu uma interferência aqui, deu uma pequena travada graças à minha internet aqui que eu tô fazendo da minha casa, né? Então deu um probleminha aqui. Mas vamos aqui, me perdoem, nós vamos aqui na continuidade, vamos entrar na parte que fala sobre que Jesus nos dá descanso. Então, quantos problemas e quantas dificuldades nós podemos passar, né? Pense nisso, quantas coisas difíceis nós passamos na vida. E Jesus nos dá descanso. Eu vou ler lá em Mateus 11, 29 a 30, que diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras de Jesus. Então, se você está cansado, você deve buscar ajuda em Jesus. Aqui ele até fala assim: vocês vão dar descanso para as suas almas. Ou seja, descanso para a nossa vida. Você tem as suas dificuldades, tem as suas vontades, tem os seus sonhos. Então, Deus, Ele pode e quer nos dar descanso. E o fardo do mundo, muitas vezes, quando Jesus fala assim, vou dar descanso, é porque o mundo não nos dá descanso. Pensa bem, você tem grande descanso nesse mundo? É difícil nós termos descanso das situações desse mundo. É uma situação difícil que vem uma atrás da outra e nós temos grande dificuldade de lidar com essas dificuldades. Mas Jesus nos promete nos dar descanso. E de que forma? Tem alguns textos lá em Hebreus, capítulo 7, eu vou ler aqui junto com os irmãos, e esses textos eles vão enfatizar como é que Jesus ele trabalha em nosso favor. O sacrifício de Jesus na cruz é que pode nos dar alívio às situações deste mundo, situações difíceis que nós temos que enfrentar em nosso dia a dia. Lá em Hebreus capítulo 7, versículo 25, Hebreus capítulo 7, versículo 25, se você puder até acompanhar na sua Bíblia, estaremos juntos. Hebreus 7, versículo 25, que diz assim, que Deus ele intercede por nós. No versículo 26 de Hebreus 7 diz o seguinte: é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Jesus, em primeiro lugar, para nos dar descanso, ele intercede por nós. O sumo sacerdote no Antigo Testamento é alguém que intercedia em favor dos pecados do povo. O povo estava em pecado, quem intercedia, quem levava o sacrifício para os pecados era o sumo sacerdote. Não é que o sumo sacerdote ele conseguia perdoar os pecados de alguém, mas ele representava o povo. Eu estava pensando nisso, Jesus intercede por nós. É algo bem significativo. É difícil, quando você faz alguma coisa errada, alguém interceder por você. Você já reparou isso? Às vezes quando você faz uma coisa errada, nem sempre tem alguém para interceder por você. Ele fez uma coisa errada no meu serviço. Alguém vai lá falar com o patrão por mim. É difícil alguém interceder por você. Em qualquer lugar que você está da sua vida, você fez errado, você que tem que resolver, você que tem que pagar as consequências. Mas a Bíblia diz que Jesus ele intercede por nós, ou seja, eu sou pecador, eu tenho os meus erros, eu tenho as minhas fraquezas, mas é Jesus que foi a Deus para interceder por nós. Como diz que, versículo 7:25, pois vive sempre para interceder por eles. Então, Jesus nos dá descanso, pois Ele está sempre intercedendo. Você está com dificuldade, você fez alguma coisa errada, você precisa de uma ajuda, Jesus está te ajudando diante de Deus. Então você pode se sentir aliviado, você pode sentir um descanso na sua alma,
Porque Jesus, ele intercede por nós, ele te defende, principalmente da condenação do pecado. A coisa mais importante, nós que nós temos as dificuldades nesse mundo, nós temos as nossas provas, mas pense, o mais importante na vida é o perdão dos nossos pecados. Não é fácil o ser humano te perdoar, o ser humano não costuma te perdoar muitas vezes. Tem pessoas que você fez algo errado em certo momento, aquela pessoa ela nunca te perdoa, ela não esquece, mas Jesus, ele nos dá o perdão através do sacrifício. E se você for acusado, se alguém quiser te acusar diante de Deus, ele intercede, ele te defende. Então Jesus pode nos dar uma vida de descanso, uma vida de alegria, pois ele está intercedendo em nosso favor, ele nos dá uma nova vida. Então lembre, Jesus é o intercessor da sua vida. Mas a outra coisa, Jesus também ele nos coloca uma fé inabalável. Você pode descansar porque você pode ter fé em Jesus. Lá em Hebreus 4, versículo 14 diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Então, já que você tem um sacerdote que intercede por você, a Bíblia diz que você tem que se apegar com firmeza a essa fé. Qualquer dificuldade que você tiver, se apegue a essa fé, se apegue a Jesus. Creia que Ele está intercedendo por você. Creia que a fé em Jesus pode mudar as circunstâncias, pode mudar as situações. A Bíblia diz que é uma fé que professamos. Ou seja, você diz que você é evangélico. Você, como evangélico, pessoa que frequenta uma igreja, você diz que você tem fé, né? Senão você não iria numa igreja, você não estaria orando, você não iria ler a Bíblia se você não acreditasse que a fé em Jesus muda coisas em sua vida. Então se apegue a essa fé, não largue ela. Se apegar é segurar com força. Não desista dessa fé. Independente das dificuldades que você tiver no seu dia a dia, creia sempre em Jesus. Creia que você, às vezes nós parecemos, temos essa fé genuína em Deus, do Senhor. Então, tenha a identidade como Filho de Deus. Quando você for caminhar no seu dia a dia, você reconheça essa fé que você tem em Jesus Cristo. Às vezes nós diminuímos a nós mesmos e diminuímos a nossa fé. Tem pessoas que de repente acham, por exemplo, que são pessoas que não vão ser abençoadas por Deus. Você está diminuindo o seu Deus, ou você está diminuindo o amor de Deus. Deus ele te ama muito, Deus quer te dar várias coisas. Nós não podemos diminuir essa fé. Ter fé é você confiar no caráter de Deus. Veja bem, você considera alguém de caráter uma pessoa que você pode confiar. Já provou pensar nisso? Tem pessoas que você confia mais, tem pessoas que você confia menos. Isso acontece com todo mundo, acontece comigo, com todas as pessoas. Conforme você confia no caráter de alguém, você confia mais. Deve você falar, essa pessoa, ela fala a verdade, então eu vou confiar na palavra dela. Agora, se você achar que alguém é mentiroso, você não vai não vai acreditar em nada que essa pessoa diz. Isso significa que a confiança é baseada no caráter. Você confia nas pessoas conforme o caráter delas. E isso se aplica também a Deus. Se você realmente confia que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Deus é justo, que Deus é sábio, você vai ter fé nele. Quando nós não temos fé nas promessas de Jesus, é como nós duvidássemos do caráter de Jesus. Você pensa, Deus prometeu, mas eu acho que ele não vai cumprir. Deus diz que é sábio, mas eu acho que Deus não é sábio. Então, a fé demonstra se você confia no caráter de Deus ou não. Então, tem essa fé que não se abala por nada. Outra coisa, para nós termos uma vida de descanso, continua lá em Hebreus 4,15, diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus, ele se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Porque Jesus ele também sofreu como nós. Pense bem, Jesus não está no céu pedindo para você suportar dificuldades, sendo que ele nunca teve dificuldades. Jesus ele veio nessa terra como homem. Pense em Jesus,
o homem esteve aqui na Terra, as dificuldades que ele passou como ser humano, ou seja, ele conhece as fraquezas que você tem. Jesus, relembrando a história de Jesus rapidamente, né? Jesus ele nasceu na manjedoura, que era um lugar de animais, teve uma vida simples, era filho de um carpinteiro. Depois no seu ministério teve várias dificuldades, foi perseguido, foi injuriado. No final Jesus morreu na cruz. E Jesus tinha as mesmas dificuldades que qualquer ser humano tem. Jesus ele se cansava, Jesus ele ficava com fome, Jesus tinha sono, Jesus ele sentia as mesmas dores físicas que você poderia sentir. Não pense que Jesus, quando estava na cruz, o prego nele, que pregaram na mão dele, a dor seria menor do que se fosse na sua mão ou na minha mão. Jesus ele sofria as mesmas dores do ser humano. Então ele conhece as nossas dores. Então ele se compadece, porque Jesus ele sofreu. E Jesus até hoje, ele participa, ele sente aquilo que nós sofremos. Então Jesus ele se compadece das nossas dores. Nem sempre as pessoas nesse mundo têm compaixão de nós, mas Jesus ele tem empatia, ele sente juntamente conosco. De repente você está passando por uma dificuldade e você é cercado por pessoas que nem se importam, que não ligam, mas Jesus ele tem compaixão. Então você pode se sentir descansado, porque Jesus está sentindo tudo aquilo que você sente de dificuldades. Continuando, ainda lá em Hebreus 4, versículo 15, diz: mas sim, alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ou seja, Jesus ele foi tentado e provado como qualquer um de nós. A única diferença é que Jesus ele venceu e não pecou. Mas as tentações de Jesus aconteceram, né? Pega lá em Mateus 4, Jesus ele foi, por exemplo, tentado pelo diabo no deserto, né? Inclusive ele sentiu fome. Você passa por provações na vida, todos nós passamos, né? Dificuldades, em maior ou menor grau, dependendo da fase da vida. De repente você pode estar passando por grandes provações agora, ou de repente você já passou grandes no passado, ou vai passar no futuro, ou você está no momento melhor da sua vida, uns no momento mais difícil, mas independente do grau de dificuldade, todos nós passamos por provações, por um momento ou por outro. Então nós passamos por provações e por tentações, e Jesus também passou. Aqui diz claramente isso: Jesus passou por todo tipo de tentação. Então Jesus ele nos socorre, porque ele conhece as dificuldades, ele conhece o que é ser tentado pelo pecado, ele conhece o que é sofrer fisicamente, o que é sofrer emocionalmente, ele conhece o que é ser angustiado. Jesus conhece o que é ser acusado injustamente. Jesus ele conhece todas as situações ruins. Então nós podemos confiar que Jesus nos dá descanso, pois ele conhece, ele nos socorre por coisas que ele passou. Jesus está sempre conosco, qualquer dificuldade. A palavra de Deus diz que Jesus é manso e humilde. Nesse sentido, Jesus ele é humilde, que ele, apesar de ser o próprio Deus, ele está junto conosco em situações difíceis, situações simples da vida. A pessoa que é humilde, nós entendemos, é uma pessoa que aceita às vezes até estar em situações difíceis, até se submeter a provas, estar em lugares simples. E Jesus, ele é assim, Jesus não está no trono dele nos céus e só olhando você de longe, ele está junto com você. Então Jesus ele quer nos socorrer. E Jesus também ele pode nos dar descanso na nossa vida, no nosso dia a dia, porque ele cuida das nossas dificuldades de relacionamento. Jesus ele nos muda nosso relacionamento com as pessoas e com Deus. Jesus não deixa que nós nos sintamos sós. Lá em Hebreus 4,16 diz: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então a gente pode se aproximar do trono da graça de Deus. Significa que nós podemos ter um relacionamento perto com Deus. No Antigo Testamento não é qualquer pessoa